Cidade da Inovação. É bom que eu faço meus abdominais aqui a cada foto. Flávia Duarte Ferraz Sampaio. É professora da Rede Federal, licenciada em Ciências Biológicas pela UFES, mestre em Ciências Biológicas com ênfase em Geologia e doutora também na mesma área. Mas é também bacharel em Direito, onde se especializou em Direito Ambiental e ela ia focando nas condições jurídicas de conservação e manejo da fauna marinha. Atualmente ela faz pesquisas de políticas de conservação de animais marinhos e fisiologia aplicada à conservação e aquicultura multitrófica, que aliás fiz uma visita ontem e fiquei super curioso de ver como é que essa coisa de um ecossistema marinho sustentável deve estar funcionando na sua mente. É colaboradora junto a Federal do Instituto Federal do Paraná e da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, sendo conselheira do Conselho Federal de Biologia. Prazer recebê-la aqui, Juliana. Bom dia, pessoal. Bom, então, após a fala do Giovanni, né, eu vou mostrar um pouquinho na prática como que a gente roda todos esses processos aqui dentro do IFES. Então, quero agradecer o convite do Peter, né, por essa oportunidade de mostrar. E eu parto do pressuposto que, principalmente, a internacionalização, ela depende de muitas mãos, né? Então, a gente não consegue fazer internacionalização sozinhos, né? Então, toda vez que a gente vai numa missão dessas e depende, né, dos colegas para a gente poder escrever projetos de pesquisa, né? Então, se disporem a trabalhar com editais que, às vezes, o prazo é curto. Então, são os bastidores da internacionalização, eles são feitos a muitas mãos, né? Então, toda oportunidade que a gente tem de divulgar esse trabalho é importante para que os colegas entendam, né, e participem e colaborem com a gente para que isso cresça, tá? Então, eu vou, para falar um pouquinho sobre inovação e internacionalização com o viés da economia azul, eu escolhi aquela foto ali, né, que ela demonstra, então, o ODS 14, né, que é o ODS que eu trabalho em relação à pesquisa, ensino e extensão. Isso é a entrada, né, do aquário na cidade de Ålesund, que é um aquário que ele é voltado para a educação também, né? Então, é um espaço na cidade que as escolas usam para dar aula lá dentro, né? Além de ser um espaço que envolve turismo. É um aquário, então, que ele mostra a fauna local, né? Diferente de outros aquários mundo afora. Então, ele mostra a fauna exclusiva da Noruega, né, daquele canto ali, porque a base da economia deles está muito relacionada à pesca do bacalhau e à aquicultura do salmão, né? E aí tudo que está relacionado a isso, a venda também, né, de tecnologia para a produção de salmão. E além, no caso, né, dessa foto, mostrar ali que na entrada do aquário tem esse cubo azul gigante, indicando que ali se trabalha o ODS 14. Nessa foto, então, está a missão que a gente realizou no mês passado, foi uma missão em rede, porque ali estava o Instituto Federal do Espírito Santo, juntamente com o Instituto Federal do Paraná. Então, a gente está falando ali de 2 institutos federais trabalhando juntos, né, tentando promover a internacionalização, né? E tem a ver, então, também com isso que a gente busca e acaba permeando, né, o nosso fazer, que são as questões relacionadas à inovação, tá? Bom, então, como pesquisadora, eu já comecei participando com a Universidade Tecnológica da Noruega em 2019. Na verdade, como eu falei, a gente começa antes, né? Porque aí tem toda a questão de escrita e participação em editais. Então, o primeiro edital ele foi aprovado em 2018 para o projeto rodar em 2019. Né? Então, era previsto que esse projeto terminasse em 2021, mas em função da pandemia ele terminou um ano depois, tá? Então, o primeiro projeto foi proposto, então, né, um programa de parceria norueguês-brasileiro em sistemas de agricultura sustentáveis. Esse era o foco do projeto. E, como o Giovanni estava falando,
era um projeto que começou em função do meu doutorado, né, do laboratório onde eu trabalhei, e graças à estrutura que a gente tem na Arinter, né, e aí eu agradeço a Nájila, principalmente a pessoa dela, porque foi possível institucionalizar um projeto, então, que era, né, no caso aqui, de uma pesquisadora, ele virou, então, um projeto institucional. Então, a gente conseguiu com que o IFES participasse, né, e depois já teve ali na sequência um segundo projeto, e dessa missão que a gente foi no mês passado, então, resultou uma parceria que, a partir do ano que vem, então, servidores, alunos de pós-graduação, né, e a partir de 2026, em função do teste de proficiência, alunos de graduação também possam fazer mobilidade na NTNU, tá? O segundo projeto, ele amplia um pouco mais o escopo e trabalha com a tecnologia de gêmeos digitais, né, para laboratórios biomédicos, né, então é mais voltado para a área de educação também. E como no campus Vila Velha a gente tem o curso de biomedicina, ele é um projeto, então, que o escopo veio a calhar, né, para o curso que a gente tem de graduação. Bom, então, falando aqui um pouquinho sobre a NTNU, ela é uma universidade, então, que ela também tem 3 campi, né? O campus que a gente colabora é o campus de Ålesund, e ali está, né, a foto da cidade ali embaixo. Acho que a ponteira não está funcionando, mas ok. Tá, beleza. Bom, e aí só para balizar um pouquinho o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, a partir de 3 conceitos, né, que seria o conceito de inovação. Tirei da Lei Federal de 2004, que inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Então, partindo desse conceito aqui, eu fui pensando em exemplos que dizem respeito à minha área e que, na verdade, vão perpassar aqui, né, o que o Giovanni falou do cacau, o que o Bernard falou também da gema do ovo, e que, no caso, né, para mim, como biólogo que trabalho com conservação, a gente vê que as questões que eu tenho que lidar hoje, elas fazem parte aí do histórico da nossa espécie há muito tempo, né? Então, o jeito com que o ser humano começou a lidar com a terra, domesticar espécies vegetais, domesticar espécies animais, né, a gente pode considerar, então, inovação, né? Isso fez com que a gente chegasse aonde a gente está hoje, né? Então, problemas como, por exemplo, previsão de que ia faltar alimento, a gente resolveu de uma forma tecnológica, né? Então, a inovação, não necessariamente a tecnologia, nos acompanha, né, desde sempre aí. Outro exemplo também diz respeito, né, à inovação na expansão que a gente conseguiu e nesse vai e vem de produtos, né, que nem o Bernard mostrando, frutas, né, desidratadas, que hoje em dia a gente consome em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso dependeu também de uma expansão em termos de navegação, né? E com isso aí também uma necessidade cada vez maior, né, de inovação, tecnologia e essas questões que a gente se debruça sobre para tentar resolver. E a definição de internacionalização, eu tirei da nossa página, né, da Arinter, que o Giovanni já apresentou para vocês. Então, por definição, né, a Assessoria de Relações Internacionais é a unidade de apoio imediato à reitoria e ela desenvolve, orienta e promove a política de internacionalização do IFES, inserindo a instituição no cenário internacional por meio da cooperação e do intercâmbio científico, tecnológico, cultural e acadêmico, né? Então, como eu falei, todo esse apoio que a Arinter dá para nós, enquanto pesquisadores, enquanto docentes, né, para os alunos também, é o que faz com que a gente, então, consiga executar a internacionalização. Então, aqui alguns exemplos também relacionados às ações, né, da Arinter. Então, aqui no cantinho, né, nessa foto ali que as pessoas estão com a camiseta vermelha, é um exemplo de um hackathon internacional. Então, a gente promove hackathons também, a gente ajuda os nossos alunos a participarem desses hackathons, que normalmente são temas importantes na pauta mundial, né? E aí, muitas vezes, eles têm contato, então, com mentorias de pessoas que estão em outro país, então isso também promove a internacionalização, sem necessariamente envolver a mobilidade, mas, na verdade, já prepara os nossos alunos para a mobilidade, né? Essa outra foto aqui, que está nesse tanque rede, a segunda,
é da nossa aluna do curso de Biomedicina, a Ana Laura, que, em função daquele segundo projeto que eu participei como pesquisadora, a gente recebeu uma bolsa integral para poder fazer a mobilidade de um aluno. Ou seja, uma aluna nossa foi para a Noruega, estudou lá 4 meses e isso não teve custo nenhum para o IFES. Então, na verdade, uma coisa que se discute, não só aqui, mas fora também, é a sustentabilidade, né, desses processos de mobilidade. Porque mandar aluno para outro país é caro, é oneroso. Então, da onde que vai sair o recurso? Então, a gente sabe que, por exemplo, na Comunidade Europeia tem editais que são específicos para isso. E é nesses que a gente está de olho, é esses que a gente procura aprender como fazer para que surjam essas oportunidades. Então, aqui, nesse caso, foi pago passagem aérea, até o visto foi pago, moradia, e a aluna ainda recebeu uma bolsa para poder ficar esses 4 meses lá. Tá? Isso é dinheiro, então, de projeto. Ali em cima também tem o exemplo, né, do nosso reitor nessa missão que a gente teve, visitando também alunos que estavam em mobilidade em Portugal, né, na cidade de Bragança. Então, a gente teve essa oportunidade lá também. E ali abaixo é a gente recebendo também pesquisadores, né, do projeto Embrace. Isso aí também faz essa ponte e a gente vai juntando, então, internacionalização com inovação e discutindo, né, muitas vezes nossos processos. E aí a gente chega finalmente na questão da economia azul, né? O termo, então, ele aparece na primeira vez nessa publicação do Gunther Pauli, e isso é um compilado, na verdade, ele juntou vários artigos científicos e estava buscando ali uma forma de explorar, né, o oceano, mas que fosse sustentável, ou seja, práticas sustentáveis relacionadas, então, ao oceano. E aí cabe destacar que a economia azul ela é diferente da economia marítima. Qualquer atividade que a gente faça relacionada ao oceano é considerada economia marítima. Então, transporte, como eu falei, questão, né, de navios, energia eólica agora, né, instalando os geradores no oceano, pesca, aquicultura, isso tudo é economia marítima. Agora, se é caracterizado como economia azul, tem que estar dentro de uma prática que seja efetivamente sustentável. E a gente tem como, né, só que demanda um pouco a mudança nos processos, na forma como a gente faz. Então, eu trouxe aqui como exemplo, né, uma figura ilustrando ali a aquicultura multitrófica integrada, que isso é praticado há muito tempo, principalmente pelos chineses, né? Tem registro desse tipo de aquicultura 2.000 anos antes de Cristo, que é um tipo de aquicultura no qual não sobra matéria orgânica no ambiente. A gente alimenta um organismo-alvo e os outros organismos ali, eles vão ser responsáveis por consumir o excedente de matéria orgânica. Mas por que hoje a gente fala tanto aquicultura marinha multitrófica, né? Ou, enfim, pode ser de água doce também? Porque o excesso de matéria orgânica, ele leva a problemas na aquicultura e agora a gente está tendo que selecionar. A gente está tendo que, na verdade, resolver, né, problemas que são criados pela forma de se criar organismos aquáticos que a gente tem hoje. Tá? E um outro exemplo também de economia azul são, por exemplo, algas que não são usadas na alimentação, mas que podem simplesmente começar a incorporar. Então, a gente já percebeu que a forma como a gente produz, né, proteína, tanto de origem animal quanto vegetal, para a nossa alimentação, ela tem alguns problemas ali, alguns gargalos, eles têm que ser solucionados. Então, muitas vezes, trocar o tipo de alimento que a gente está acostumado a usar e também que faz parte do mercado, também envolve economia azul. Porque ali a gente tem, por exemplo, minerais que a gente pode obter diretamente de um alimento que às vezes não está tão processado assim, né? Ou pode incorporar também, porque na aquicultura multitrófica eles estão utilizando as algas que crescem para fazer farinha e aquilo vira pão, né? Então, assim, a gente está incorporando outros alimentos ali que são mais nutritivos, que demandam menos processamento e que impactam menos o ambiente, né? Então, a gente já sabe que a gente vai ter que rever o que a gente come, né, para a gente querer, para a gente realmente alcançar os níveis de sustentabilidade que a gente precisa. Então,
Então, como eu falei lá no início, né, a questão aí, a gente está falando bastante em internacionalização, em inovação, só que isso para a nossa espécie e para o resto do planeta trouxe consequências graves. Então, eu peguei como exemplo aqui a exploração do petróleo, né, que começa de uma forma bem menos tecnológica do que a gente tem hoje, evolui, porém gera consequências que agora a gente tem que lidar com elas e dar um jeito, né, de diminuir o impacto dessa inovação e dessa tecnologia. Tá? Hoje em dia, então, a gente fala em antropoceno, né, que é uma hipótese geológica que diz que a nossa espécie está deixando registros que vão ficar, né, do ponto de vista geológico, não é biológico mais. Né? Então, as outras espécies que vão habitar a Terra, vai estar lá o registro do que foi o período que nós vivemos aqui. Então, principalmente relacionado aí à presença de plástico, concreto, né, e outras alterações, como, por exemplo, alterações globais, que antes a gente chamava, né, de mudanças climáticas, agora a gente já fala em mudanças globais, porque elas não se referem só ao clima, né? Então, a gente está acelerando processos, alterando processos que, geologicamente falando, já estavam em equilíbrio. Né? Então, isso aí também tem a ver com as questões relacionadas à economia azul, porque quando a gente fala em economia azul, a gente está falando de oceano, né? E aí a gente está falando de 3/4 do planeta. Não é 1/4 que a gente consegue viver, né, e impactar. Então, a gente está falando da maioria do planeta, no caso, né? Então, para isso surge aí os ODS propostos aí pela ONU, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como o Giovanni já mostrou ali para a gente. E eu quis colocar aqui, gente, além daquela foto lá no início, a questão de que, internacionalmente falando, isso está muito mais popularizado do que aqui no Brasil, né? Então, naquelas 3 fotos ali, a gente tem 2 delas que são um ambiente dentro da universidade. Então, a gente vai andando pela universidade, a gente vê quais objetivos que eles estão trabalhando naquele espaço, tá? E essa foto ali do meio é uma foto de uma incubadora que a gente visitou na Noruega também, que trabalha em parceria com a universidade, né, para alavancar os projetos. E na entrada, então, da incubadora tem a imagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Para eles, é bem pacificado já que eles precisam trabalhar sob essa égide, né, de sustentabilidade, que senão a coisa tende a não dar certo. Tá? A gente discute muito essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável porque é um modelo que não vai resolver muitas questões aqui no Brasil. Né? Então, atualmente, reconhecidos pela ONU, a gente tem esses 17 aí. Vou falar o nome rapidinho, só para a gente ir se situando. Né? Então, o primeiro objetivo seria erradicar a pobreza. O segundo seria a fome zero. Né? O terceiro está relacionado à saúde e bem-estar. O quarto, educação de qualidade. O quinto, igualdade de gênero. O sexto, água limpa e saneamento. O sétimo, energia limpa. O 8, emprego digno e crescimento econômico. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. O 10, redução das desigualdades. O 11, cidades sustentáveis. O 12, consumo e produção responsáveis. O 13, combate às alterações climáticas. O 14, é a vida embaixo d'água, né, que é como eu falei, o que eu trabalho. O 15, a vida sobre a terra. O 16, paz, justiça, instituições fortes. E o 17, parcerias em prol das metas, que é quando a gente tem que juntar instituições diferentes aí para alcançar algum desses objetivos. Então, o Brasil fez uma proposta, né, de incluir na Agenda 2030 3 outros objetivos que tornariam os outros 17 mais justos. Tá? Então, isso já está sendo discutido, né, porque a gente está propondo ali um objetivo que foque na igualdade racial, o outro voltado para arte, cultura e comunicação, e o 20º seria direito dos povos originários e comunidades tradicionais, que são pautas caras ao nosso país, para que a gente consiga, então, realmente atingir os outros 17 objetivos ali. A gente tem que levar esses em conta também.
Bom, e aí, falando um pouquinho, né, sobre inovação, agora que eu já conceituei e já dei o exemplo, né, como, na verdade eu coloquei inovação ali, mas eu vou pegar as três coisas, né, inovação, internacionalização e economia azul. O que a gente consegue fazer com isso, então, na prática? Né, porque tudo bem, a gente vai, faz a pesquisa no nosso doutorado, depois visita, faz missão, e quando a gente volta para a sala de aula, como que isso se reverte para o nosso aluno? Peguei aqui dois exemplos, então, né, que tem a ver com esse tripé, que é internacionalização, inovação e economia azul. Essa foto ali da Cultura Oceânica para Todos, kit pedagógico, é um material que é disponibilizado pela Unesco, ele está em português, né, e que ali vem uma série de atividades que a gente pode trabalhar no ensino fundamental, né, lembrando que nos institutos federais, na rede, metade dos nossos alunos são alunos de ensino médio integrado, né? Então, a gente tem que ter um olhar também voltado para o aluno que não é da graduação, ele não entrou na graduação ainda, né? Então, esse é o dia a dia nosso. E aí, em consonância, né, com essa Agenda 2030, porque a gente está na década do oceano, eles tiraram, né, o S, a gente não falou oceanos mais, a gente falou oceano no singular, porque o oceano está todo interconectado, então é um só. Então, de 2020 a 2030, né, foi denominado por essa agenda, né, a década do oceano. Então, pegando carona, né, nessa década, foi proposto, então, por várias instituições de ensino aqui do Brasil, liderado ali pela Unifesp, a Olimpíada do Oceano, que é a O2, né? Então, quando eu estava no campus Vila Velha, eu consegui com que os alunos nossos participassem, eles foram medalhistas em algumas categorias ali, né? Responderam super bem, e isso aí fomenta também projetos de pesquisa, né, para iniciação científica, ainda no ensino fundamental, tá? Então, uma oficina bem bacana da gente se envolver e, né, colocar os alunos ali para participar também. Quando existe alguma feira, né, ou algum trabalho que seja de extensão dentro do campus, é importante levantar essas questões relativas às ODS também. Então, a gente fez, né, a quarta feira de meio ambiente, e aí eu propus ali o simpósio de meio ambiente e biomedicina do IFES, né, pegando o tema de saúde única, né, para os nossos alunos, então, da biomedicina começarem a entender que a coisa também está conectada, que a gente precisa trabalhar com uma cabeça olhando outras questões mais abrangentes também. E com os alunos do ensino médio, né, que em Vila Velha eu estava ministrando duas disciplinas, que era microbiologia e cultivo celular, eu sempre faço com eles um trabalho que envolve os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eles têm que olhar os objetivos, escolher um deles e fazer uma correlação com a disciplina que eles estão estudando, tanto a microbiologia quanto o cultivo celular. Né? Isso é mais para que os alunos, então, saibam, né, o que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável e pensando neles também na questão da internacionalização, né, alunos que vão fazer mobilidade para que eles entendam o que é isso e por que isso é tão falado lá fora. E aí, quando eu recebo algum pesquisador, né, que está vindo de outro país, eu explico essa questão de que, porque na verdade os meus colegas que trabalham em outros países, eles trabalham principalmente com alunos de pós-graduação, né? Então, estou falando de alunos que estão fazendo mestrado ou doutorado, né? Muitas vezes também é graduação, mas é mais pós-graduação. Só que eu explico para eles que aqui eu trabalho com alunos do ensino médio também, né? E sempre peço para que eles participem de uma aula comigo ou deem uma aula comigo. Essas aulas são em inglês, né? E das experiências que eu tive, eles foram, claro, né, os pesquisadores de fora, normalmente eles são muito acolhedores, enfim, solícitos, eles participaram sem problema algum, mas o mais interessante é a visão dos alunos e o quanto que eles gostam dessa experiência, né? Então, é um tipo de internacionalização que a gente faz também, que muitas vezes o aluno nosso do ensino médio, ele associa muito internacionalização à mobilidade. Só que eu falo que a gente tem que preparar os nossos alunos antes da mobilidade chegar. Né? Então, assim, colocá-los em contato com uma pessoa que está dando para eles uma aula em inglês é uma oportunidade muito interessante. Né? Então, depois eu passei um questionário, eles responderam também. Essa foto que a gente está no laboratório é uma aula de cultivo celular, né, para o curso, o técnico em biotecnologia no campus Vila Velha.
E a outra foi uma aula no campus Piuma, e eu fiz questão de tirar foto do slide em que a pesquisadora fala dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, para que os alunos consigam, então, fazer essa ponte e entender por que a gente está trabalhando isso na nossa disciplina. Tá? E aí a gente tem também inovação na pesquisa, né? Então, aqui é um exemplo é a mesma estrutura, são tanque e redes para criação de peixe, né? Então, o que está mais à esquerda na Noruega, e esse aqui é um projeto piloto no Rio Piraquiaçu, né? E aí eu pergunto a vocês, em relação à inovação, os dois estão no mesmo pé de igualdade? Sim ou não, gente? Digamos que do ponto de vista tecnológico, a Noruega tem mais tecnologia, mas do ponto de vista da inovação, a gente não fica atrás. Por quê? A questão aqui é que a gente está trabalhando com espécies nativas. A inovação está aí. Não adianta a gente aqui no Brasil querer copiar o modelo norueguês, o modelo chileno, o modelo de outra parte do mundo qualquer, porque ele não vai dar certo. Ou se der, o prejuízo ambiental e social, ele vai ser muito grande. Então ele nunca vai ser sustentável. É essa virada de chave que a gente precisa o quanto antes. Por que eu estou dizendo isso? A Noruega, ela é reconhecidamente, né, excelente na produção de salmão por conta do ambiente que eles têm lá. A gente está falando, eles criam salmão nos fiordes, né? A estrutura dos fiordes tem 200 metros de profundidade, água marinha em abundância, né, com uma renovação diferente daqui, porque como eles têm o inverno e o verão muito marcado, né, o aporte de água ali, ele vai sendo constante, né, e é uma espécie que é de lá. O salmão estava ali, eles só colocaram na gaiola e aprenderam a cultivar. Então, quando a gente tenta trazer uma outra espécie para cá, pode ser que dê certo, né? Pode ser que a gente tenha um pacote tecnológico ali que a gente consiga desde a parte de larvicultura. Então, assim, do ponto de vista zootécnico, a gente consegue. Mas só que, primeiro, quem vai implantar isso aqui? As pessoas que pescavam ali no local e que viviam disso vão fazer o quê? Né? E depois o prejuízo em termos ambientais, quando esses animais escapam, né? Quando a gente tem que lidar com bioinvasão. Então, do ponto de vista, por isso que eu falei para vocês, do ponto de vista de inovação, esse piloto que a gente tem com a aquicultura multitrófica no Rio Piraquiaçu, ele inova, né, tanto ou até mais um pouco do que o norueguês, porque já incorpora aqui a ideia da aquicultura multitrófica. Né, porque lá na Noruega eles estão tendo sérios problemas com a monocultura, não só na Noruega, né, mas no mundo inteiro a gente tem problemas com a monocultura, seja ela para espécies de origem animal ou vegetal. Então agora a tendência é a produção do cacau. Como é que é o termo, Giovanni? Como é que é o termo da produção do cacau? Agroflorestal, que envolve mais de uma espécie também, ou não? Sim, então mantém ali a biodiversidade que a gente tem, né? Então, isso agora a gente está sendo uma cobrança, porque a monocultura, ainda mais em larga escala, ela traz prejuízos ambientais e sociais, e a gente está tendo que lidar com isso, está tendo que pensar de uma outra forma, tá? Então, pelo menos na minha área, muitas vezes inovar significa menos, né? É um pouco menos, ele é um passo atrás, porque a gente consegue um equilíbrio maior. Um outro exemplo aqui de como que a internacionalização, né, e a inovação, ela vai aparecendo também no nosso dia a dia, é porque esse contato com pesquisadores de fora, a gente acaba tendo, por exemplo, isso aqui foi uma banca de doutorado, né, que eu participei na segunda-feira, como eu brinquei, né, era feriado aqui para nós, mas lá não é feriado, né, então a gente trabalha. E nessa banca de doutorado, um dos artigos era um artigo sobre uma metodologia nova, antigo celular, que é muito mais barato que a metodologia que a gente usa no mundo inteiro, que é a célula ou fossílios. Então, a pesquisadora de lá, ela conseguiu cultura de milhares, né, de salmão, e também de câncer humano, que são os meados próprios que a gente tem.
Agora, essas células não vão de pedra. Tá? Isso reduz absolutamente o custo para a gente trabalhar com isso, tanto no ensino quanto na pesquisa. Né? Tanto no trabalho no grupo privado, como os transportes, deixando a referência para você quiser, tá? Mas esse contato, então, com quem está certo direto para fazer essa pesquisa. Quando você está no laboratório escrevendo, não recebe, você fala, aqui, ó, não serve, eu fiz psicóloga, né, me ajuda. Então, isso tudo também faz parte, né, dessa questão da inovação e da internacionalização. E aí, lá, uma pesquisa aplicada diretamente para esse de peixe, né, isso tem um impacto que tem no biodourado, e eles usam muito isso no também. Porque eles precisam que o animal esteja menos estressado, né, para ele ter um rendimento melhor, né, então isso também tem a ver com a economia azul. Bom, e para fechar aqui minha fala, só lembrando que, independente da área com a qual a gente trabalhe, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, né, a gente sempre vai ter algum indicador ali de sustentabilidade. Então, para a aquicultura, a gente usa um trabalho do professor Wagner Valente, né, que é referência aí, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Então, a gente já tem esses indicadores aí e é nisso que a gente tem que mirar, né, é nisso que a gente tem que tentar atender, tá? Bom, e aí fica o meu agradecimento aí para todos vocês também. Coloquei ali embaixo quais são os ODS que foram trabalhados nessa minha fala aqui, né, só reforçando a educação de qualidade, né, que é o que a gente já faz aí no nosso dia a dia. Igualdade de gênero, não sei se repararam que na hora da foto eu era a única mulher. Então, assim, em projetos, gente, que a gente escreve lá fora, eu tenho que justificar por que tem mais de um gênero do que do outro. Tá? Isso está no edital do projeto deles, então são coisas que eles vão passando despercebido para a gente, mas que a gente começa a ficar mais antenado um pouquinho. Tá? Indústria, inovação e infraestrutura, né, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje. Vida na água, que é esse que eu já trabalho de forma bem direta na pesquisa, e parcerias e meios de implementação, que também é o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Então, a gente está juntando pessoas de vários ambientes diferentes, né, que é a proposta da Cidade da Inovação, para tentar resolver questões aí que são caras para nós. Tá bom? Era isso, gente. Obrigada. Cidade da Inovação.